Fala, bonitão, com oferecimento de X-Cabos, começa agora o MaguCast, o primeiro podcast do mundo com resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Mais uma vez estamos aqui para um programa especial, dessa vez de Ano Novo. E ao meu lado, Adalberto Benhaja, o mais novo noivo do mercado da segurança eletrônica. Seja muito bem-vindo, Ada. Sensacional, obrigado, Magu, um ótimo ano pra gente. Obrigado mais uma vez por estar no MaguCast. Pô, super honrado começar o ano aí do seu lado e vamos pra cima. Muito bom. Mais uma vez, gordo, meu querido Alexandre Freitas, um beijo no seu coração. Esse pé de pano provavelmente está nas Ilhas Maldivas ou lavando roupa em casa, cuidando dos seus pets. Mas enfim. Bem próximo uma coisa da outra, isso que é legal, né? Você viu aquele meme que o cara falou, eu poderia estar nas Maldivas, pode ser que lá, mas tô aqui, essa vida de pobre tá acabando com os meus planos. E por falar em pobre, né, estamos aqui com um homem muito simples, muito humilde. Eu diria que é o cara mais humilde do mercado da segurança eletrônica. Que bom, fico feliz. Ada, me conta... Espero que seja verdade o que você tá falando também, né? Mano, Ada, eu queria contar pra galera um pouco mais sobre quem é quem no mercado. Então, no especial de Natal, a gente trouxe o Silvano, que inclusive está sentado ali, E ele só de tucaia. E eu queria saber se ele se foi pro ar, ele contando a altura dele, entendeu? A gente colocou um tablado aqui pra ele ficar um pouquinho mais alto. Senão ia dar uma diferença muito grande no vídeo. E aí, né, não que eu seja tão alto assim, eu tenho só 1,60 m, mas enfim. Eu queria contar um pouco mais sobre quem é quem no mercado da segurança. Porque a gente fala muito sobre a parte comercial, empresarial, e você, é um prazer receber você de novo aqui. E você falou muito sobre a questão do empreendedorismo. Mas, de fato, quem é o Adalberto? A gente brincou daquele dia do Integrando, que eu brinquei e falei, eu venho da Casa Verde. Você falou assim, eu venho do Tucuruvi. Eu falei, imagina, o cara é boy do Jardim São Paulo e veio falar pra mim que é do Tucuruvi. Conta um pouco da sua história, como é que você começou. Você é engenheiro, né? Legal, isso. Sou engenheiro eletrônico de formação. Bom, vamos lá, voltando desde o início aí, venho de uma família humilde, tenho 2 irmãos, ambos mais velhos que eu sou o caçulinha da família. A galera já percebe isso por ser novinho e tal, né? Tipo, eu quase não reparei, mas prossiga. Não, você sabe que depois de uma idade não comemora mais aniversário, não fala mais a idade, Eu ainda não tô nesse período. Ainda não? O Silvano deve estar. Não, o Silvano já passou, né? O Silvano já tá depois de alguns séculos, muda o assunto. Mas, enfim, família humilde, enfim, nunca faltou nada, não que passando necessidade, não é longe disso. Mas aquela família tradicional, humilde, onde você precisa tudo contadinho e tal. E sempre estudei em escola pública, porque era o que tinha, era a condição, né? Três filhos e tal, enfim, as idades razoavelmente próximas. Quantos você tem hoje? Hoje eu tô com 41, eu tenho um outro irmão com 46 e um outro com 49. Só que assim, tem umas coisas meio malucas que na época eu enxergava assim, eu não tinha ninguém para trocar ideia, para entender se algumas coisas passavam na minha cabeça, se era normal, se eu que era meio maluco, enfim. Depois eu cheguei à conclusão que realmente sou maluco, mas eu tinha alguns pesos que eu carregava comigo que eu não entendia muito por quê. Porque assim, ó, ao longo da trajetória, minha família, não tinha ninguém que era empreendedor, ninguém tinha empresa. Todo mundo era seletista. Seletista total, assim. Você até tinha um tio, alguma coisa ou outra que era autônomo, tal, mas né, trabalha por conta, aquelas coisas. Não tinha aquela visão de ter um negócio. E não tinha uma empresa mesmo que seja um comércio, por exemplo, não tinha ninguém assim na família que. Então, isso era um exemplo, um modelo que eu não posso falar que eu tive para seguir, né? O que eu posso falar que eu carreguei para mim e vale mais até são valores, princípios, né? Então, tipo, honestidade, ser ético, isso é a base que realmente eu recebi muito do meu pai, que é um cara total ético, nisso, assim. Se ele tiver que tomar um mega prejuízo para honrar o que ele falou, para não isso vai acontecer. Então, isso realmente é um mega valor que eu carrego para mim e que ajudou muito, na realidade, porque com isso você ganha credibilidade e te abre diversas outras portas. É o seu nome que tá rolando. Exatamente, ali, né? Exatamente. E hoje eu vejo isso, né? Tem muitas pessoas que eu me relacionei há 20 anos atrás, 25 anos atrás, e que hoje eu tenho livre acesso de conversa. Quer dizer, por que isso? Porque você veio construindo, foi né? a real, olho no olho, não tem enrolação, mesmo quando você tem que dar uma notícia não tão boa, enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, só que eu tinha um peso, assim, comigo, de que eu achava que a gente tinha que ter coisas... Eu tentei segurar, mas não deu.
O pé de pano aqui colocou uma frase aqui no celular aqui que foi muito engraçada. Desculpa, Adam. Normal. São cara, coisas que acontecem. O cara fala que vai vir assistir aqui o programa, você acha que o cara vai motivar, sério, quietinho, né? Não, o cara veio pra tumultuar a bagaceira. Ninguém tumultuou o episódio dele, mas ele veio aqui eu tentei desfocar dele, porque tô acostumado com ele fazer isso, entendeu? Putz, no Café com Segurança ele fica mandando mensagem na hora do programa. Só pra provocar e te tirar do sério mesmo. Mas legal. Aí continua. Agora a gente tava num momento bem que você tava falando dessa questão dos relacionamentos que você construiu ao longo da vida. Que estão ligados, na minha opinião, muito a você ter credibilidade, e a credibilidade vem do seu histórico, de você fazer aquilo que você fala, né? Independente se é um momento bom ou ruim, uma decisão boa ou ruim. Mas eu sempre carreguei um peso assim, que tinha algumas coisas que foram me moldando. Uma delas era, na minha cabeça, isso desde os 11, 12 anos, que eu sempre ouvia do meu pai. Vai, estuda, para depois você conseguir entrar numa empresa boa, que te dê vários benefícios, que você trabalhe lá 30, 35 anos, para aí você se aposentar e poder curtir a vida. Quer dizer, curtir a vida, sim, você poder deixar de trabalhar, você poder aproveitar o dia inteiro. Jogar dominó na praça. Jogar bote, né? Sei lá, aquelas coisas, e com o governo pagando o seu salário. Então, isso era o modelo que eu escutei. E tudo certo com ele, porque é o que ele desenhou, e da onde ele veio também fazia muito sentido. E o que as pessoas até... E as pessoas acreditavam e fazia bem para elas, então ok. Mas na minha cabeça aquilo, me deixava muito mal, assim. Você não sabia exatamente o que era, mas incomodava. Eu não sabia o que era, mas assim, com 11, 12 anos, eu falava, não faz sentido isso pra mim. Tipo assim, primeiro ponto que não fazia sentido pra mim, e um ponto que é legal pra galera saber. Eu não tô falando aqui de dinheiro, tá? Não tô falando aqui de ter muito, ter pouco dinheiro, porque o que eu tô falando aqui é de realização e do que você quer pra sua vida. Porque, obviamente, que nesse modelo que ele falou, dá pra você, financeiramente, viver super bem. Né? A questão é que isso não fechava na minha cabeça. Algumas coisas não fechavam. Primeiro, outro me sustentar. Tipo, sempre entendi, cara, que não faz sentido eu depender de você para eu ser feliz. Então, por que eu dependo do governo para ser feliz? Tá terceirizando a responsabilidade. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa que nunca fechou na minha cabeça. O segundo ponto, e o outro ponto é assim, por que o governo é melhor que eu? É sério que o governo cuida de dinheiro melhor do que eu? Então, tipo assim, não é Trabalhei possível. a vida inteira e agora eu vou deixar pro cara segurar um terceiro cuidar, será que isso não é uma prova de incompetência? Eu tô deixando o outro cuidar do Isso com do 12 meu anos de idade você já tinha Eu tinha esse incômodo, bem grande, e não era pouco não, porque eu lembro que eu ficava perguntando pro meu pai, às vezes a gente saía buscar um pão na padaria, passava na frente do comércio e falava pro meu pai, por que a gente não monta um negócio desse? Aí ele, não é assim, é imposto que paga, não sei o que tem, colocava vários empecilhos. Mas ok, era o que ele acreditava mesmo, que para ele aquilo não era algo confortável. E então isso começou a me fazer querer fazer coisas diferentes do que a gente estava desenhado para ser para a vida, assim, entendeu? E aí, com isso, eu comecei a me aventurar fazendo algumas coisas. Então, a primeira coisa, assim, empreendedora que eu vejo que eu tive, sem saber o que era empreendedorismo, tá? Porque eu acho que a palavra empreendedorismo eu fui escutar depois de já ter empresa aberta. Então, nunca ouvi isso, por exemplo. Hoje, a gente está vivendo uma fase onde ser empreendedor é moda. É bonito, né? É bonito. Então, é legal. É romantizar o empreendedorismo. O que eu acho bacana pelo lado de empoderar as pessoas. E trazer mais gente. E trazer mais gente para construírem as suas histórias, não terceirizarem suas histórias. Lógico, tem o risco de você vender algo mais bonito do que ele é. Né? De vender as pessoas não chegarem preparadas. Que é o caso do romantismo. De você enxergar algo muito mais bonito do que de fato ele é. Né? Então, isso é um risco, mas beleza, por isso que é importante ter podcasts como esse, ter lives, ter pessoas mostrando o lado positivo, Café com Segurança, o Integrando a Segurança, mostrando o lado positivo, mas também os perrengues para as pessoas tomarem as suas decisões. Mas aí eu gostava de computador, tecnologia, sei lá, eu acho que pela idade também foi a época que estava surgindo, estou falando aí de 92, surgindo os PCs, os desktops, ficando mais acessível para as pessoas, os computadores. Eu fiz um curso de computação gráfica, Photoshop, PageMaker, essas coisas.
E aí comecei a produzir cartões de visita. E aí eu saía na rua de casa, né? Eu nasci lá morei sempre no Tucuruvi, saía lá na Avenida Mazei, lá perto onde hoje é o metrô Tucuruvi, e batia de porta em porta oferecendo cartões de visita. E conseguia vender? Consegui vender algumas coisas, mas assim, não sabia cobrar, tipo, era o preço que o cara queria, né? Tipo, eu olhava no jornal quanto que as pessoas cobravam, cobrava um pouquinho mais barato e beleza, ia lá na Calunga, comprava os papéis, as folhas, o papel mais grossinho e tudo mais. E aí criava arte, imprimia. Então essa foi a primeira, foi ali que eu comecei também a perceber que, pô, é possível você transformar nada em algo. Que aí, isso eu acho para mim é a grande base do empreendedorismo. É você transformar coisas. Porque empreender é você, né, você empreender em algo, você apostar em algo que não existe para passar a existir. Seja começando um novo negócio, seja começando um relacionamento, seja desenvolvendo uma parceria. Isso é empreender. E tem um exemplo bem bacana que teve uma tapeçaria que eu fiquei até amigo do dono, porque também tinha aquele negócio, chega a 12 anos, né? Tem aquelas pessoas que te tratam ou te ignoram, porque falam, o que esse moleque tá falando, ou aqueles que acham bonitinho e te dão atenção. Então eu focava naqueles que achavam bonitinho e comprava. É um incentivo, né? Exatamente. Mesmo que, de repente, a entrega que eu tinha nem era tão boa, né? Eu nem me lembro direito, mas não acho que eu devia entregar o cartão de visita mais bonito da vida. Com certeza não, porque eu não tinha nem experiência, know-how para isso. Mas aí eu focava naqueles que achavam bonitinho o molequinho que vai lá querer vender alguma coisa, fazer alguma coisa. E aí teve uma tapeçaria... Querer trampar, né? Porque o grande lance é que, assim, pô, podia estar jogando bola lá, empinando pipa, mas não, tá aqui se dedicando, quer fazer... E pra quem tem essa visão de negócio, de comércio, fala assim, porra, me identifiquei com esse menino que quer fazer alguma coisa. Acho que a gente segue a mesma linha, né, de pensamento de empreender, de gerar coisa. Então, quando você vê um jovem querendo fazer, você meio que se enxerga ali de alguma forma, né? Exatamente. Isso é super motivador pros dois lados, né? Sim. E aí essa tapeçaria eu fiquei bem amigo, chamava Hermano ele, e aí fazia os cartões de visita, só que com ele a gente foi indo a mais. Ele foi me demandando outras coisas. Fazer recibo para ele emitir quando ele fazia um reparo de um sofá. E aí eu fui desenvolvendo outros... Habilidades. Habilidades. Mas assim, imprimia na impressora de casa, era bem... E aí um desafio foi, ele falou, pô, eu queria criar um logo diferente. Aí eu lembro que eu criei um logotipo com uma poltrona semelhante a essa que o Johnny tá sentado assim, com um H e o M, que era o nome da tapeçaria. Mas assim, por que eu tô contando isso? Porque vários anos depois eu passei... até 10 anos atrás, é a última vez que eu me lembro, de ter passado na Mazei e estava lá o letreiro HM com o logo que eu tinha criado com 12, 13 anos, entendeu? Caraca, tipo, isso é animal. E aí fica um ponto, que é isso que eu acho legal no empreendedorismo. Cara, quem empreende para ganhar dinheiro não vai se dar bem. Empreender não tá ligado a dinheiro. Empreender tá ligado com projeto de vida. Caralho, com o que você ama fazer, com o que você quer fazer. Eu quero construir coisas. Eu quero pegar algo que não existe e fazer existir. Eu quero melhorar o que existe. Eu quero criar um processo que faz a coisa andar mais rápido. Eu quero formar pessoas. Eu quero ver pessoas desenvolvendo. Isso é empreender. Quem liga a empreender com dinheiro tende a não se dar muito bem. É a minha visão. Mas quando que você entendeu que era isso? Qual foi o momento que você entendeu que, para um moleque, fala assim, vou trabalhar, vou ganhar uma grana, vou fazer e um dia eu vou ter meu negócio. Beleza, continua sendo ligado. De alguma forma, era um incômodo, mas de certa forma tá ligado a uma monetização de alguma coisa. Quando que você entendeu de fato, com a maturidade, alguma coisa assim, que empreender não tá ligado à grana, tá ligado à realização de grandes feitos? Quando que você entendeu isso? Entender dessa forma, né, teórica... eu acredito que eu entendi depois, pouco antes de eu abrir a BHC, quando eu estava CLT numa empresa. Aí que eu consegui entender. Por que eu consegui entender dessa forma? Porque aí eu consegui ligar com dinheiro. Porque primeiro que eu vi que era possível ganhar dinheiro como CLT, e eu ganhei. Então, tipo, não foi dinheiro. Dinheiro por dinheiro eu poderia ter continuado na empresa que eu estava, que eu não ganhava menos do que quando eu tive empresa. Só que aquilo não me completava, aquilo não é o que me motivava, não é aquilo que brilhava meus olhos. Então, o que eu entendi foi nessa época. E aí confirma por quê? Porque quando eu olho para trás, em nenhum momento eu pensava em dinheiro.
Então, só que eu não entendia que era isso. Mas quando eu estava lá vendendo cartão de visita, eu não estava pensando no dinheiro. Eu estava pensando, em criar um negócio. Em fazer um negócio que não existia. Um logo que não existia. Mesmo naquele momento ali, você já falava, é isso que eu pensava. Fazer. Eu quero fazer. Só que assim, eu não tinha a visão, obviamente, pela idade e também por aquilo que eu falei, de não ter ninguém para conversar. Que aí vai linkar com outro ponto que eu te falo daqui a pouco. Então, óbvio, eu nunca ia conseguir entender isso sozinho. Mas hoje, olhando para trás, para mim é muito claro, em nenhum momento eu fiz por dinheiro. De verdade, em nenhum momento eu fiz por dinheiro. Depois disso, aí eu trabalhei em algumas empresas e alguns perrengues legais. Eu trabalhei como técnico de informática. Aí contar uma passagem legal que eu entrei numa empresa que fazia automação comercial de supermercados. Era uma empresa... O que é isso? Cara, automação o que era? Sabe... Isso estamos falando de 95, 96. Eu tinha 16 anos. Foi quando começaram a fazer aqueles... Então, os mercados ainda tinham muito só aquelas caixas registradoras, sei lá se esse é o nome, e aí estavam começando a instalar PDV, principalmente mercados pequenos, porque naquela época ainda tinha muito supermercado de bairro. Uhum. Sabe aquele cara que tinha uma ele tem um mercado. Ele tem um mercado com 4, 5 checkouts, nem tão pequeno, mas ele só tem um. É um dono, uma pessoa que tem lá e tem um mercado no bairro. Depois que vieram as grandes redes e assumiram tudo. Esses mercados de bairro, eles tinham as caixas registradoras e estava começando a mudar para a informatização. Então, colocar um computador, ter código de barras, ter o PDV lá com o checkout que falavam, né? O PDV com a esteira para... Enfim, estava começando... Para ir passando os produtos. Exatamente. Então, estava surgindo isso. Nos grandes mercados já tinham, estava começando isso a entrar nos mercados de bairro. Se eu não me engano... Parece que até tinha saído uma lei que precisaria ser assim. Então, estava nessa pegada. E essa empresa era uma empresa pequenininha, tinha 4, 5 pessoas. E essa empresa era focada nisso. E aí, o dono lá me contratou com a ideia, ele não tinha ninguém que mexesse com informática. Ele terceirizava isso. Você tinha quantos anos? Isso aí eu tinha 16. Foi um pouquinho antes de eu abrir minha primeira empresa. Aí, eu comecei a trabalhar com ele... porque ele queria alguém que soubesse crimpar cabo de rede, fazer a parte de rede, porque ele até fazia, ele tinha lá as pessoas que lançavam o cabo, fazia a tubulação, mas depois na hora de ligar o computador, crimpar o cabo de rede, configurar o ponto de rede, isso ele terceirizava, ou ele mesmo fazia. E aí ele pegou e falou, pegar um menino aqui meio que estagiário para ajudar nisso. E aí, legal, entrei nisso para aprender mesmo, porque... Principalmente essa parte de rede, eu tinha feito alguns cursos, mas não conhecia muito. Para crimpar um cabo de rede, eu não fazia a menor ideia, fui aprender lá. E aí foi legal que ele pegava... É curioso isso, mas ele pegava muita instalação em São José dos Campos. Que, aliás, ali ficou depois o ensinamento para mim. Que às vezes a gente fica querendo abraçar o mundo sem abraçar a sua rua. Tipo assim, era uma empresa pequena, o que estava fazendo querendo pegar um monte de cliente em São José dos Campos e não pegava em São Paulo? O custo de deslocamento, a logística que o trabalho, o transtorno que dá... Né? E às vezes a gente vê muitos empreendedores, até os menores, fazendo isso. Onde o cliente está, eu vou. Não sei. Eu entendi isso no estoque quando eu coloquei onde era o ponto que estava instalado a minha empresa, abri o mapa, falei assim, qual é o raio que eu atendo clientes? Aí eu falei assim, vou atendo aqui, eu atendo outro aqui. Cara, não faz sentido. É mais fácil eu começar a concentrar Perfeito. E expandir de dentro para fora. E não tentar, tipo, um em Carapicuíba, por exemplo, eu sou da Zona Norte, vou pegar um em Carapicuíba, um em Guarulhos, só o tempo que eu gasto de deslocamento e grana de combustível não faz o mínimo sentido. Não faz sentido. Exatamente. Aí depois, com o tempo, você vai entendendo algumas coisas. Sei lá, hoje se fala muito do CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. E às vezes, sem saber, as pessoas fazem isso porque o CAC é baixo. Porque às vezes você teve uma indicação do cliente de São José dos Campos. Foi muito fácil você vender lá. Então você teve um CAC muito baixo para fazer essa venda. Só que tem o custo efetivo do projeto, da venda, o custo efetivo da coisa. Esse custo é muito mais alto. Porque é deslocamento, é manutenção, é suporte, de você atender o cara. Se der uma merda, ela vai ter que ficar voltando. Exatamente. Então, assim, é por isso que o empreendedor, o gestor, ele precisa conhecer métricas, conhecer indicadores para saber analisar eles. Porque hoje eu vejo muita gente que está entrando no mundo de empreendedorismo e não olha para indicadores. Ou só olha para os indicadores que vê a galera falando mais. Hoje eu falei CAC porque, nossa, hoje todo mundo fala disso. Quanto me custa trazer um cliente? Legal, mas quanto custa manter esse cliente? Quanto custa ao longo da jornada desse cliente na sua empresa? São indicadores que têm que ser analisados. Essa questão de indicadores é um negócio muito louco, né? Porque ao longo do tempo a gente foi ampliando o nosso vocabulário para algumas coisas, né? Tipo assim, o CAC, os indicadores, os KPIs...
e o LTV, o Long Time Value. Tipo assim, qual que é quais são os indicadores que balizam o seu negócio para assim, esse negócio dá certo porque seguiu esses indicadores. O que você acha, na sua opinião? Legal, bacana. Eu só acho que assim, esses indicadores sempre existiram. A questão é que o que vem acontecendo é que a gente tinha muito a figura do empresário, do comerciante. A gente tem cada vez mais uma migração para o empreendedor, que são coisas diferentes. O empresário é aquele cara que tem empresa. O empreendedor não necessariamente ele tem empresa. Né? Aí você tem até o intraempreendedor, que é o empreendedor, só muda porque ele está num CNPJ de outra pessoa. O empreendedor é aquele cara que ele não está olhando a empresa dele, ele olha um ecossistema inteiro, que soma a empresa dele com a cadeia produtiva, com o seu fornecedor, com os seus colaboradores, e aí ele olha esse todo e depois ele começa a ver, como eu replico isso, para ou meu negócio crescer mais, ou eu ter mais negócios. Uhum. Então, acho que no que a gente começa a ter as pessoas migrando mais, enxergando o empreendedorismo e não ser comerciante, ser empresário, é onde o empreendedor ele olha muito indicadores. Olhando o meu negócio hoje, a BHC, os indicadores que são mais importantes. Primeiro, o LTV, para o meu negócio. Por quê? Porque a gente é muito focado em receita recorrente. O LTV, para a galera entender, é quanto tempo você fica com aquele cliente. É o Lifetime Value, é o tempo que aquele cliente gasta com você ao longo da jornada dele. Então, quanto tempo ele fica ali gastando. Então, você foi lá e vendeu um contrato de manutenção, esse cara fica 60 meses com você. É o quanto dentro desses 60 meses ele ficou contigo, o tempo, e o quanto ele gastou de grana com você nesse tempo. Que ele complementa com o churn, que é quando o cara... Qual é a quantidade de vezes que o cara também cancela um contrato. Aí o churn é o segundo mais importante, que é o quanto você está perdendo, a taxa de desistência. É o quanto você está perdendo desse cara de receita recorrente. Então, eu tenho uma carteira de 500 clientes, quantos eu perdi? Eu estou perdendo por mês. Cartela, né? Exatamente. Então, você olhar o churn é fundamental. É lógico que depende do negócio. Tem negócios que é normal você ter um churn mais alto, mas também porque você tem entrada de novos muito maior. Então, às vezes, você pegar um serviço, sei lá, de assinatura de televisão, Netflix da vida, tenho dúvida que esses caras têm um churn um pouco alto. Mas deve estar dentro lá, ele cria um limite porque é uma coisa fácil, você cancela o Netflix ligando, digita 2 cliques, está cancelado. Então só que ele também tem uma entrada de clientes muito maior. Então você olhar o LTV e o quanto está variando o seu churn, para quem é focado em receita recorrente, e o mundo está cada vez mais olhando para a receita recorrente, são 2 indicadores fundamentais. Depois vem o CAC, não tem jeito, porque o CAC é o quanto te custa adquirir um cliente. E a gente hoje olha, basicamente, sei lá, você tem as empresas da economia tradicional, as empresas da nova economia, né? Quando você olha o mundo da nova economia, as startups, elas normalmente têm um CAC muito alto, ao ponto de não pagar o que elas vão receber do cliente. Eu gasto mais para ter o cliente do que o cliente me paga. Mas isso é uma visão de longo prazo também. Só que é uma visão de longo prazo, exatamente. Por quê? Porque o que eu quero é crescer. Eu não estou olhando ter lucro. Estou olhando crescer. Estou olhando ter market share, estou olhando dominar o planeta, porque quando eu fizer isso, o lucro vai vir. Ou eu vou ter um valor intangível que supera o prejuízo financeiro que eu estou tendo. Que na hora de fazer uma partilha da empresa. Uma partilha, uma venda da empresa e tudo mais, porque o valor da empresa, o valuation, o que ela entrega para a sociedade é maior do que se ela está dando lucro ou prejuízo. Eu queria, você falou agora essa questão da startup, se a gente vai chegar nesse assunto, eu queria focar um pouco mais nessa questão pessoal sua. Legal. Porque a galera também já está acostumada a te ver no Integrando, no Café, essa questão de empresas. Né? E quem não assistiu, tem um episódio, acho que é o episódio 15, se não me engano, do MagoCast, onde você fala muito sobre essa questão do empreendedorismo e tudo mais. Inclusive, é um dos programas mais assistidos que a gente tem no MagoCast. E na época a gente não tinha nem YouTube, não tinha nada, era só o Spotify, só o áudio. Legal. Só o áudio. E isso é muito legal, porque mostra o quanto as pessoas estão interessadas em negócios, em crescer. Só que, no meu ponto de vista, para você crescer, você tem que entender de pessoas. Sim. Então, eu queria entender um pouco mais de você, dessa sua trajetória. Você foi lá trabalhando nessa empresa, foi lá, começou a empreender, e aí você teve o seu primeiro negócio. Você se emancipou, né? Exatamente. Então, foi um passo
tipo, o passo do gigante, como diria o Kleber, né? Cara, foi um passo muito importante. Não vou te falar que foi o passo mais, ou os mais importantes, porque tiveram outros e normalmente os passos mais importantes vieram logo depois de grandes tombos. Mas quando eu começo o meu primeiro negócio, ele foi 0 arquitetado, 0 projetado. Aconteceu a vida. Vou fazer. Conciliou com a minha vontade de transformar coisas. Então, eu trabalhava nessa empresa de automação comercial e a empresa, pequenininha, super mal gerida, e aí começa a não pagar salário e quando tem pouco dinheiro ele vai escolher quem para pagar, para não pagar. O moleque de 16 anos que, não, esse daí se eu não pagar no dia tudo bem, né? Ele mora com os pais, sei lá, se pensava isso. Então fiquei meses sem receber nessa empresa. Até pedir pra... não, nem pedir pra sair. A gente fez um acordo de eu ser um técnico autônomo deles. Tipo assim, cara, me paga por atendimento, não sei o que, porque salário você não tá conseguindo pagar. E aí foi onde me abriu a mente de ser um técnico autônomo. Aí comecei a arrumar computadores de tio, prima e tal, e aí vi que dá mais calote ainda, mas tudo bem. E aí até nisso eu cheguei numa empresa que tinha 10, 15 computadores, e aí ela fechou um contrato, né, com uma telefônica, onde ela recebeu um determinado departamento da telefônica, onde ela precisaria receber 700 funcionários da telefônica em um mês. E aí foi onde surgiu a chance de eu atender esses caras. E aí o ato de abrir empresa não foi porque eu pensei, é porque depois que eu fiz a primeira venda de computadores para eles, o comprador chegou e falou: escuta, você já mandou a nota fiscal? Você falou: o que é nota fiscal? O que é isso? Exatamente. Você já recolheu suas DARFs? Exatamente, porque foi lá e ele falou que precisava comprar, eu acho que foi 3 computadores a primeira vez que eu vendi para ele. Aí eu falei: quanto você paga? Sei lá, R$1.500 cada um. Eu falei: beleza, faço 1.400 vezes 3, vendi. Depois que vendi, eu falei: agora eu preciso comprar. Aí beleza, saí ligando os fornecedores, HD comprei na Santa Efigênia, placa-mãe comprei em outro fornecedor. Saía recolhendo tudo. Saí recolhendo tudo e entreguei para eles. Eu lembro que eu acho que ganhei uns R$50 nessa venda. Tipo, nada. Tipo, eu pedia pro meu irmão me levar para entregar os computadores no cliente. E aí, quando eu entreguei, o cara perguntou da nota fiscal, entendeu? Aí eu falei: puta. Você não falou antes, velho. Não era só computador que você queria, agora você quer comprar nota também, pô. Não, porque eu não sabia, desconhecimento total. E aí, só fazer um parênteses que eu tinha te falado, aí que eu falo, por isso que hoje, de alguns anos pra cá, eu dou tanto valor pra parada de mentoria. Isso eu não tive. Isso não existia, não tinha disponível. Se tinha disponível, devia ser para grandes empreendedores, talvez, não sei. Talvez também... Um círculo muito fechado. Mas eu não achava informações sobre isso. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que ali, se eu tivesse gente para falar, cara, escuta, você precisa, desde o D0, você precisa ajustar a sua empresa, você precisa ter um contrato bem feito, você precisa definir sua classificação fiscal, eu não tenho dúvida nenhuma que essa empresa tinha explodido. Dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Só que eu não tinha com quem conversar. Ia conversar com quem sobre isso? Porque eu chegava pro meu pai e falava assim: o cara pediu nota. Ele falou: tá vendo? Eu falei que esse negócio era difícil. Porra, eu falei que não ia dar... com isso aí, vai trabalhar. Exatamente. Não, várias vezes eu escutei e não no sentido pejorativo, tá? Quando eu falo isso... Total. Eu entendo 100%, eu acho que Você não tá ganhando nada com isso daí? Eu, no lugar dele, faria o mesmo. Mas assim, ele falava, mas isso é importante deixar registrado, mas meu pai era um puta apoiador. Porque, por exemplo, eu ia lá comprar o computador, aí o cara falava: aí como vai pagar? Eu não tinha dinheiro. E da empresa ela ia pagar, eu nem negociava isso quando você vai me pagar. Então, o negócio era vender. Exatamente. Algumas vezes eu peguei cheque do meu pai para pagar o cara lá, dava um cheque para 7 dias, naquela época era muito comum, cheque predatado, dava cheque para 10 dias porque o cliente falou que pagava em 8. E aí era aquela correria de cair o dinheiro na minha conta, transferir para a conta do meu pai. A minha sogra, ela tem comércio também, ela tem um pet shop, né? E até hoje tem cliente que paga com cheque. E é muito louco esse processo. Porque o cara vai lá, faz a compra, sei lá, de quantos sacos de ração. O cara dá um cheque lá para 30 dias. Muitas vezes ela pega esse cheque, ela dá para um fornecedor como parte de pagamento. E os fornecedores gostam de pegar isso, porque movimento... Troca, porque aí não passa pela conta. Apesar que eu vou te falar, isso também às vezes é algumas... Esse lance de mitos que também vão sendo criados, às vezes, nos empreendedores ou empresários e tal. Porque esse lance de pega o cheque... Fazia muito mais sentido na época que a gente tinha o IOF, tinha a CPMF. Porque aí você passava pela conta e você perdia lá 0,38% da transação. Ia comendo o dinheiro. O negócio já parou faz anos
E tem gente que ainda faz isso porque, enfim. Então, às vezes também a galera nem se atualiza nas informações ou não entendem o quanto uma mudança de lei afeta o seu negócio. Que esse é um ponto do empreendedor. Cara, você tem que estar antenado em tudo que está rolando no mundo. Porque tem muita coisa que vai impactar seu negócio e que se você ficar esperando alguém te falar, saiu uma lei que vai impactar seu negócio, já é tarde. Você já precisa estar entendendo que, aquela notícia que saiu aqui, daqui uns 6 meses isso vai impactar meu negócio. E eu vou falar, por exemplo, quando começou a pandemia, eu lembro que a gente tomou uma decisão na BHC que ajudou bastante a gente, que foi estocar algumas coisas. O cabo de rede foi uma das coisas que a gente achou. A gente falou, cara, câmera, às vezes dá para você substituir. Agora, o cabo, primeiro porque você tem lá determinadas marcas que você trabalha que você não vai ficar baixando a qualidade. Sim. Então, é mais difícil você ter um substituto. Um equipamento, uma câmera, você tem aí 10, 15 fabricantes bons, muito bons. São similares os modelos. Cabo já não é uma coisa tão simples. E a outra foi a visão de que, por exemplo, cobre vai faltar. Tanto que o preço aumentou. Uma caixa de cabo que eu pagava 600 foi para 800. Exatamente isso. Então, assim, a gente conseguiu não só fazer estoque, começando a pandemia, um monte de gente com medo, então a gente conseguiu ainda pagar mais barato do que seria o preço original, porque o cara estava com medo de não vender, e quando você chega e fala, não, eu vou colocar um pedidão aqui de várias caixas. Então, assim, lógico, isso não é uma ciência exata, mas dei um exemplo básico, assim, mas só para dizer de que você precisa estar criando cenários, né? É lógico que às vezes você vai tomar uma decisão e não vai ser a mais acertada, mas você criar cenários. Mas aí, voltando lá atrás, eu falei do lance da mentoria, porque eu não tinha com quem conversar. Então, quando ele me pediu a nota, aí eu tive que sair ligando. Aí eu lembro que eu tinha um amigo da mesma idade que eu, um ano mais velho, mais novo, que o pai dele era contador. E aí eu fui conversar com o pai dele, aí ele me explicou, cara, você precisa abrir empresa, funciona assim, você tem um CNPJ, que é igual ao CPF, só que é da empresa. Aí que eu entendi o que era uma empresa, entendeu? Porque para mim ter uma empresa era abrir uma porta, era abrir uma loja. E aí, beleza, então vamos abrir empresa, né? Você tem que abrir empresa, vamos abrir empresa. Não, você não pode, Você não pode, você é menor de idade. Cacete. Aí, beleza, não, mas tem esse esquema aqui, seus pais podem te emancipar. E na hora que você chegou pro seu pai pra falar? Não, foi tranquilo. Primeiro porque meus pais também, eu acho que não sabiam direito o que seria emancipar de fato, assim, né? E também, assim, eu tinha 17, sei lá, acho que faltava uns 7, 8 meses pra fazer 18. Então, também não era nada absurdo. Mas beleza, tive que conversar com eles e até que isso foi tranquilo. Mas era muito claro como eles não entendiam que isso era algo para a vida, que isso era um negócio, que isso talvez era mais uma brincadeira de criança, mas que eles confiavam em mim. Então assim, eu confio em você, então beleza, tá aqui assinar o que tem que assinar. Mas não que eu levo a sério o que você está fazendo. Mas, de novo, não por mal, é porque isso era muito distante da realidade de toda a família. Eu não acredito nesse caminho. Eu acho que às vezes nem é só não acreditar, Magu. Não conhece que existe. Não sabia de fato o que era. Entendeu? Então a gente às vezes tem isso, que a gente teme o desconhecido. Sim. Então assim, não sei o que é. Não sei o que proteção dos proteção, pais cuidado, normal. Entendeu? E aí foi onde eu tive que abrir empresa, etc e tal. E aí começar a entender como rolava a questão de impostos e tal. Mas não que também eu entendi da melhor forma possível. Mas assim, eu tive 3 anos muito bons nessa empresa. Muito, muito bons mesmo, assim. Tanto é que é isso, tipo, com 16 anos eu não recebia salário nessa empresa. Com 19 eu ganhava o dobro que meu pai, entendeu? E meu pai tinha um cargo, já nessa época ele já era um supervisor na Telefônica, que ele fez carreira a vida inteira na Telesp, foi Telefônica. E se aposentou nessa empresa que a Telefônica, porque meu pai acabou sendo um dos 700 que foi migrado para essa empresa. Seu pai usou o seu computador. Provavelmente. Teve uma época, isso foi legal, lembrei agora, eles tinham um galpão bem grande lá na Barra Funda, e teve uma época que meu pai ficou trabalhando lá. E teve diversas vezes que eu chegava na portaria, ou às vezes conversava com alguém, meu pai falou que já, tipo, quando falava Adalberto não é um nome muito comum, não tem um monte. Então, por exemplo, sei lá, meu pai, Adalberto, eu não sabia que era meu pai, não tinha outro Adalberto na empresa, mesmo que seja uma empresa de 500, 600 pessoas. Começou já a ter, o Adalberto, filho do menino do computador, entendeu? Tipo, isso foi bem animal. Então, assim, aquilo, obviamente, me deixou muito orgulhoso, e aí você começa a ser meio que tratado como um menino prodígio da família, o que, obviamente, infla seu ego e tudo mais, e aí começam alguns ensinamentos.
Primeiro que é, às vezes, a juventude, eu acho que isso hoje está potencializado na juventude, que é o lance do positivismo absurdo, uma autoconfiança gigantesca. E assim, ter autoconfiança é bom, mas uma autoconfiança desproporcional. O equilíbrio, né? Inclusive em cima do desconhecido. E não valorizar, não pensar no amanhã. Tipo, esse lance, sabe, de muito, tem que viver o hoje, porque só se vive uma vez, a vida é curta. Cara, tem o lado positivo, mas tem um lado temerário aqui, que é você... a vida, exatamente por ser uma vida, né, ou por estarmos essa vida, a gente precisar, independente do que cada um acredita, mas essa é a vida, esse é o jogo que a gente tá jogando, a gente precisa fazer o melhor possível. Então não tem que fazer o melhor possível hoje, tem que fazer o melhor possível ao longo de toda a minha vida. Então eu preciso pensar como eu faço direito hoje, e o que eu estou fazendo direito hoje impacta em sair direito amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e tudo mais. E isso começou a faltar. Então eu comecei a ganhar um dinheiro, o que eu fiz? A primeira coisa foi comprar carro. Pô, teve carro que eu fiquei 6 meses com o carro. E vendeu. E já vendeu, comprou outro para pegar o melhor, e aí você perde dinheiro quando tá vendendo carro. Essas coisas, pô, não faz conta, não tá pensando, porque acha que isso vai ser eterno. Não, beleza, tô mandando bem agora, isso aí vai ser pra sempre. Perde dinheiro, mas daqui a pouco eu pego outro dinheiro, já repõe, já... Não, isso vai ser eterno, sabe? Eu acho que eu nunca pensei que... Cara, não, beleza, isso vai pra sempre, isso não é normal, isso. Então, esse foi um dos problemas, mas assim, tudo bem que também tinha o lance que eu trabalhava muito, muito mesmo, era 12, 14 horas todos os dias. Ao mesmo tempo eu tava fazendo faculdade, que eu entrei na faculdade de engenharia com 17 anos. Perdi um ano da faculdade por conta, foi o ano que eu mais tive trabalho dessa empresa, que eu viajei bastante o interior. Cheguei a perder um ano da faculdade, a faculdade eram 6 anos, eu acabei fazendo em 7, por conta desse ano que eu perdi. Então também a falta de tempo, eu me atolava tanto de trabalho que também não sobrava nem tempo para pensar. E isso é um ensinamento que eu carrego para minha vida hoje e que eu sugiro e falo muito com isso pro pessoal na BHC, que a gente precisa ter uma disciplina de planejamento. Você tem que conseguir tirar ao menos 5, 10 minutos por dia para você pensar no que você está fazendo da sua vida, que você está pensando no seu planejamento. E todo mundo tem esse tempo. Todo mundo tem esse tempo. Pode ser 5, 10 minutos, mas todos os dias você tem que fazer isso. Você tem que conseguir definir o que é prioridade, o que faz sentido, quais as brigas que faz sentido você entrar. Não que a gente acerte sempre, mas você conseguindo fazer isso 5, 10 minutos todos os dias, você tem melhores resultados. Você minimiza o risco de se dar mal em alguma coisa ou corrigir o curso do que você está fazendo. Exatamente. Porque tem um ponto que é o seguinte, na vida eu acredito que a gente vai errar muito mais que acertar. Não é muito mais, não é pouco mais, não é muito mais. Sei lá, de cada 100 coisas a gente vai errar em 95. A gente vai acertar umas 5, no máximo, se não for menos ainda. Então qual é o segredo? Então para mim essa é uma equação. Eu sempre fui de matemática, então quando eu jogo para números, para mim a coisa fica mais fácil de entender. Então, se 95 vezes eu vou errar e 5 eu vou acertar, você fala, fudeu, né? Pode falar palavrão aqui? Não pode aqui, não pode no Malcast. O Silvano tá aqui, ele é um senhor todo recatado, senhor do lar, recatado isso, e do lar. Ele tá falando isso aqui pra mim, mas eu acho que ele tá me zoando porque eu perguntei no Integrando, que é o programa que esse senhor apresenta, se eu podia falar palavrão. Ele falou, não, você tem que falar bonitinho aqui, né? Mas aqui no Malcast todo mundo fala palavrão. Então, fechou. Então, vou poder falar bobão. Bobão, fez cocô. E aí fudeu a hora que você falou assim. Que você exatamente, pô, se eu vou errar 95 vezes de 100 e só 5 eu vou acertar, fudeu, todo mundo vai ser um fracassado. E aí você fala, não, o que acontece? Esses 95 erros eu preciso fazer eles serem muito pequenos, eles serem mínimos na minha vida. Sabe, aquele erro, imagina que você tá num trânsito, tá dirigindo, você errou uma rua. Beleza, você errou uma rua que na próxima você já volta, você concorda que é um erro mínimo, sim, que passou 2 minutos, você nem lembra mais que errou. Agora, se você entrou numa rua... O impacto é pequeno. Que você não consegue pegar, ela te enfia numa estrada, que você só vai fazer retorno depois de 50 km, fudeu, esse erro te ferrou. Então, o trabalho da vida acaba sendo, cara, como eu faço o impacto dos meus erros ser o mínimo possível e o impacto dos meus acertos ser o mais positivo possível. Então, o grande lance não é não errar, é errar com menor impacto. Com menor impacto. Aí vem o lance que fala de errar rápido, que é você não ficar insistindo no erro, que é um jeito de o erro ter um impacto muito pequeno na sua vida. E o acerto tem um impacto muito positivo. Então, o que é isso? Pô, conquistei um grande cliente. Cara, é extrair o máximo que aquele cliente vai poder te dar. Quando eu tô falando disso, não é só cobrar o preço mais alto possível, mas entregar o máximo. Entrega o máximo. Tem ele...
o LTV lá em cima, quanto mais tempo você tiver com ele, extrai dele com indicações de outros clientes. Então, quer dizer, um acerto seu, que foi conquistar aquele cliente, você consegue transformar num puta benefício. Puta, que insight legal. E aquele erro que você teve, você minimizar ele. Por exemplo, fomos lá e perdemos um cliente. Cliente, sei lá, perdemos ele. Tem gente que acha que aí, beleza, como eu faço para esse erro ser insignificante? Eu esqueço que eu perdi esse cliente. Não, aí você vai deixar esse erro grande. Por quê? Porque você não vai ter aprendido nada com isso. Só perdeu. Se eu perdi o cliente, vamos destrinchar por que perdemos esse cliente? Entendemos mal, não cumprimos o SLA, o nosso processo não está legal, o equipamento que a gente vendeu não é de boa qualidade. Aí a gente discute isso internamente e fala, beleza, se eu fizesse desse jeito eu não teria perdido o cliente. Então para os próximos clientes a gente vai fazer desse jeito aqui. Aí o impacto de ter perdido aquele cliente, ele foi muito pequeno, porque ele me gerou uma correção para os próximos. Então ele quase que foi benefício ter errado com aquele cliente. Pagou para aprender. Pagou, porque aí agora, aquele erro desse cliente ficou entre os 95, mas eu vou acertar em diversos outros clientes pelo que eu aprendi nesse cliente. Então, nos próximos clientes que eu vou acertar, vai estar muito potencializado isso. Então, isso é um ponto interessante para ter. Coisas que eu não tinha quando eu era moleque lá, eu não pensava. Então, o cliente estava me demandando, eu ia atendendo, estava ganhando dinheiro, estava feliz. E aí, outro insight que me veio disso, porque depois de 3 anos e meio, mais ou menos, bem com a empresa, eu perdi esse maior cliente. E aí, eu perdi ele por alguns pontos. Primeiro, eu tinha 3 funcionários que eram bem peças-chave, assim, para mim. E um dia antes de ter uma licitação nesse cliente, que ia renovar o maior contrato que a gente tinha, eles pediram as contas. Os 3? Os 3. Saíram juntos. Aí, no dia seguinte, foi o dia de entregar a proposta com envelope fechado, o cliente fez uma licitaçãozinha lá, convidou 4, 5 empresas, e aí quando chegou lá, uma das empresas quem é? Os 3. Empresa aberta, envelope lacrado, tal. Na hora que abriu, obviamente, o preço mais barato, porque ele sabia o preço que eu venderia. Cara, que safadeza, exatamente. Velho. E aí, beleza, em tese levaram o contrato. Depois eu até conversei com o cliente realmente falou, cara, pô, não é legal essa atitude deles e eu não quero uma empresa assim dentro daqui. E aí eles não assinaram com eles 3. Mas também não assinaram comigo. E aí eu entendi depois, porque na hora eu fiquei puto, né? Falei, pô, mas se os caras que fizeram merda, por que eu que também vou ser punido? Tá na relação. Porque ele falou, cara, se você não consegue gerenciar seu time, cara, não faz sentido você ficar gerenciando aqui. Porque assim, e aí vem um insight importante, cara. A gente precisa tentar ao máximo trazer as culpas para nós. Nós sermos os culpados de tudo que dá errado na nossa vida. Assuma a responsabilidade e vou além. Traga para você. Tem gente que se poupa disso para não se frustrar. Ah, não, mas sabe, se a culpa é minha, eu vou ficar mal, tal. Olha no que eu acredito, eu sei que isso é polêmico, porque eu já conversei com muitas pessoas, às vezes até na BHC, e tem pessoas que não entendem. Mas é de verdade o que eu acredito e na minha vida traz resultado. E algumas pessoas que eu vejo praticam isso também têm resultado. Se acontecer um problema aqui, você fez uma merda e aparentemente foi você que fez a merda, me afetou também. Cara, se eu ficar falando que, puta, a culpa foi do Magu, o Magu é foda, puta, por que ele fez aquilo, não sei o que tem. Cara, no máximo eu vou ficar puto com você. Eu não consigo resolver, eu não consigo te mudar, eu não consigo... Se essa culpa eu trago pra mim, eu consigo melhorar. Então se eu falar, tá, mas o Magu errou porque eu não supervisionei ele. O Magu errou porque eu não dei treinamento pra ele. Ah, porque eu não instruí ele. Porque eu que não demiti ele antes e não coloquei outro. Então, no que eu trago a culpa pra mim, beleza, então eu posso resolver. Então, pro próximo caso, eu vou contratar melhor, eu vou supervisionar melhor, eu vou dar treinamento melhor, para que ele não erre. Mas eu trouxe a culpa pra mim. Então, quando eu trago a culpa pra mim, sem ser de forma pejorativa, que é aquele de ficar, ó Deus, ó céus, puta, eu sou uma anta, errei. Não é isso que eu tô falando de trazer a culpa. Trazer a culpa no sentido de... chamar a responsa. Chamar a responsa. Cara, o erro é meu e eu vou estudar para corrigir essa bagaça, entendeu? Então, assim, isso tem um grande sentido quando entende isso. Que aí depois eu perdi esse cliente. E aí quando eu perdi esse cliente, cara, esse cliente representava 70% do meu faturamento. Então, tipo, despencou. Aí entra imaturidade, falta de gestão, mentoria. Mais 1 ano e meio a empresa... Quebrei totalmente.
Então... Isso mostra o quanto é perigoso depender de um cliente específico, total. Né? Cara, bem resumidamente, Magu, eu falo que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Porque dos 17 aos 23, 24, eu tive a empresa dos 17 aos 23 e a faculdade dos 17 aos 24. Eu saí formado em 2 grandes faculdades. Uma, engenharia, que é o curso que eu escolhi porque eu sempre gostei de tecnologia. Achava legal, né, a palavra engenheiro, e porque eu gostava e fui descobrindo que no fundo o que eu amo fazer é vender. Só que eu queria vender coisas complexas e aí engenharia eu acho que casava com isso, porque é uma faculdade que te dá vários caminhos para você tomar, entendeu? Então, foi para mim muito importante. A questão de se relacionar com pessoas na faculdade foi muito importante. O que eu vendi de coisa para professor, para amigo da sala, fiz muitos negócios na faculdade, então para mim foi um treino bem legal. E a outra foi essa experiência de começar um negócio, ter sucesso, falhar e quebrar. É uma faculdade meio que uma gestão de empresas. Exatamente. De entender o processo completo. Exatamente. Ali eu posso falar que assim, eu não aprendi sobre gestão de empresa, eu aprendi o que não fazer na gestão da empresa. Esse foi o ponto. E aí quando eu quebro, primeiro é a sensação que você fica bem puto da vida. Por vários motivos. Primeiro, esse da questão pessoal, ego. Que não tem jeito. Todo mundo tem. A questão, não digo nem ego, eu digo a questão de... fracasso, né? Fracasso, a questão de autoconfiança. Porque aí você sai de um moleque que aparentemente já não tinha muito essa questão da autoconfiança, porque esse mundo, empreender e tal, não era pra ele. Só que aí você vai, se mete a besta nisso e começa a ter resultado. Nasci pra isso. Nasci pra isso. Sou o cara. Sou o fodão. A família começa a falar, nossa, esse moleque é um gênio. Sobe mais ainda Sobe a mais. ilusão. Exatamente. Você começa a achar que você é muito melhor do que você efetualmente pode ser que seja. Aí você quebra. Até esses dias, em alguma live, eu falei, pô, imagina, basicamente eu saí de menino prodígio para um desempregado com 23 anos. O tombo é muito maior. A sensação do impacto. É muito maior. Porque aí, vamos lá, uma pessoa com 23, 24 anos sair de uma faculdade de engenharia desempregado, cara, isso é muito comum. Então, você sair de um estudante, menino de 17, 18 anos com uma empresa que está ganhando mais que o pai, que trabalha numa puta empresa, não sei o que tem. Você vira o normal da coisa. Então, primeiro é essa questão da autoconfiança que você desmorona. E a gente se acostuma com é muito fácil acostumar, né? com coisa boa, né? É muito fácil, né, cara? Só que ali, cara, graças a Deus, e eu falo graças a Deus, primeiro porque eu acredito em Deus, e segundo porque tem coisas que não é só a gente que consegue fazer. Foi entender isso daí. Porque quando eu quebro, assim, eu tenho uma passagem que eu lembro muito bem, isso foi quando eu quebrei a empresa, tive que fechar ela. Eu lembro que ao longo disso eu tinha comprado, tinha 2 carros, tinha comprado um terreno no interior, e aí saí vendendo tudo. E a única coisa que tinha me sobrado tinha sido um Uno. Então você vendeu para pagar fornecedores? Pagar fornecedores, pagar impostos. Então assim, quando eu quebro a empresa, eu quebro ela sem dever R$1, sem ter R$1 para receber. Não tinha caixa? Não tinha caixa. Não, o caixa que tinha foi desmoronando, que era pouco, e porque eu fui vendendo as coisas que eu tinha conquistado ao longo desse tempo. E a única coisa que tinha me sobrado tinha sido um Uno, que eu lembro que com o dinheiro que tinha sobrado das coisas que eu vendia, eu paguei 50% do carro, os outros 50% tinha uma promoção lá na época que você financiava em 12 meses e... Não, nem escada. E aí os outros 50% tinha que pagar em 12 meses. Eu falei, não, beleza, em 12 meses eu faço a empresa andar de novo. Mas não fazia, cara. Não fazia porque já não tinha mal o que fazer. Aguentei pagar uns 2 meses do carro e tive que entregar o carro. Eu não ia conseguir. E aí eu lembro que o dia que eu fui entreguei o carro pelo preço que deu. Tipo, parei numa loja, teve uma loja lá na Engenheiro Caetano Alves, na Zona Norte, e o cara pegou o carro, sei lá, me deu um dinheiro qualquer lá, acho que me deu R$3.800 e entreguei o carro. E aí lembro que meu pai passou a me pegar no fim do dia pra ir pra casa, eu morava com meus pais. Puta, naquele dia eu não consegui olhar pro meu pai. Tipo, eu olho pro lado, ele dirigindo, eu pro lado do passageiro, olhando pra fora, puta, chorava tal, tentando esconder um pouco assim. Um misto de vergonha, de fracasso, de puto, de e agora, puta, uma somatória de coisas. Acabou minha vida. Exatamente. Aí,
Só que naquela noite, no dia seguinte, parece que quando eu acordei, as coisas ficaram claras para mim. E o que ficou claro para mim? Você errou. Você mandou mal. Beleza. Ali foi muito bom. Porque aí eu consegui entender, pô, se fui eu que mandei mal, então eu posso resolver. Cara, e demorou. Essa é o que eu ia perguntar. Foi de uma noite para outra, cara. Quanto tempo demora a reflexão de um fracasso pra falar, opa, peraí. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer melhor. No seu caso, demorou... Neste caso, foi uma noite. Por isso que eu falo assim, né? Primeiramente, graças a Deus, assim, porque eu acredito que aí tem uma mão divina ali porque um moleque de 23, 24 anos conseguir captar essa mensagem rápido, eu acho que não foi não foi sozinho. Não fui eu sozinho. Certamente tem uma mão divina aí, eu acredito totalmente. Por isso que eu falo primeiramente a Deus. Mas quando eu acordei, eu consegui ter essa cabeça. Beleza, fudeu, que merda, perdi tudo, mas a culpa foi minha. E aí eu lembro que eu peguei um caderno e anotei. Falei, cara, eu preciso anotar o que eu caguei, cara. E aí, puta, não demorei pra escrever assim, mas saiu 3 coisas. Que foi não saber fazer gestão de pessoas. Porque é aquilo, cara, como que 3 caras que eram super importantes saem num dia e no outro tá metendo proposta nas minhas costas. Errei com esses caras. Esses caras não estavam felizes comigo. E eu achava que estavam. E você não percebeu. Exatamente. Então, assim, eles não foram éticos, não sei, problema deles. Mas eu errei. Um sair é comum, agora 3 se juntarem... Entendeu? Eu errei. Então, assim, eu falei, cara, não, eu não fiz gestão de pessoas, cara. Eu errei com esses caras. Então, gestão de pessoas. Segundo, gestão de grana, dinheiro. Cara, não é possível a grana que eu perdi comprando e vendendo carro, não é possível eu perco um cliente, o negócio desmorona... Então, dinheiro, se há um negócio que eu não sei cuidar, é de dinheiro. 2. E o terceiro foi a gestão do negócio, de processos, do negócio como um todo, que passa por isso. Você não tem um cliente que se represente mais que 5, 10% do seu faturamento. A outra coisa é a gestão de portfólio. Para mim, tudo isso está dentro de gestão de negócio, tá? Porque, por exemplo, eu comecei trabalhando com informática, depois fui mexer com cabeamento estruturado porque o cliente pediu. Ou seja, eu só iria adicionar coisas no meu portfólio se o cliente pedisse. Com demanda, com necessidade. Exatamente. Então, assim, a gente precisa estar hoje pensando o que a empresa vai fazer daqui 2 anos. Isso eu falo na BHC. O que a BHC instala hoje, espero que nós não instalemos daqui 2 anos. O que a gente instala hoje não tem nada a ver com o que a gente fazia há 5 anos atrás. E isso é uma empresa. Então, só que para isso você tem que estar toda hora... Então, para mim, gestão de negócio, gestão de processos, que tudo isso eu englobo na gestão do negócio. Gestão. Eu não tinha processo. O cliente ligou, eu vou lá e atende. Não, mas como assim? Você tem que saber quem atende. Como que é? Sabe? Não tinha processo nenhum. O cliente grita, você vai lá e atende. O cliente quer comprar, você vai lá e vende. Não é assim que funciona. A empresa precisa ter uma rotina dela. Tem que antecipar as tendências. Né? E você precisa ter processos, porque a empresa não pode ser você. Você não pode ser uma eu-presa. A empresa ela precisa ser um organismo à parte, ao qual você, que de repente é o dono, você é um integrante daquele time. Mas você não é o integrante, você é um Você faz integrante. parte de um ecossistema. O que eu acho legal dessas coisas que você está falando, inclusive eu recomendo para todo mundo que está assistindo a gente aqui no YouTube, anotar esses insights, porque é muita coisa legal. Eu lembro que eu costumo falar que o Adalberto é um mentor, porque a gente troca ideia, bate papo. Então, legal, toda hora eu tô tentando aprender alguma coisa. Bom. E a gente foi almoçar um dia, eu tenho no meu celular até hoje guardado várias coisas. Depois que a gente terminou de almoçar, você precisou sair para trabalhar, eu fiquei um tempo ainda com a Luciane ali almoçando. Eu falei, cara, eu preciso anotar agora. Aí eu peguei, anotei, escrevi. E isso é muito legal. Fazer uma análise do que você viveu em um determinado momento, ou que você escuta de um mentor, de um orientador, faz o checklist e fala assim, ó, vou tentar aplicar isso. Porque o cérebro é muito fácil para criar coisas, mas para guardar é um desastre. Sim. Então, isso eu acho um negócio muito louco. Qual foi o momento que você falou assim, ó, tô legal aqui com esse negócio que eu montei, sou um empreendedor, sou um empresário de sucesso aqui no que eu tô fazendo, tô indo bem, eu quero fazer uma coisa diferente. Onde é que entra startups nesse mundo aí? Você já estava ligado que entra nesse lance que você está falando de visualizar lá na frente, né? Total. Bom, primeiro que eu tenho um ponto que, assim, quando as pessoas falam isso, empresário de sucesso e tal, eu nunca me considerei isso e não consigo me considerar.
eu de verdade não sei, não consigo me considerar assim. Eu sempre, de verdade entendo que falta um degrau muito grande assim. Então eu não tenho esse comodismo. Então isso me faz acabar não tendo um comodismo. Mas você não acha que é importante para a pessoa ela ter uma métrica? Ela fala assim, ó, cara, chegando aqui, eu acho que eu estou numa posição legal, agora eu quero chegar aqui. Mensurar essas etapas? Legal. Acho fundamental mensurar. Isso eu faço. Mas talvez pode ser até um ponto que eu tenho que melhorar mesmo. Esse de você... Tipo, aceitar, estou bem, tive sucesso no que eu estou fazendo. Não, tá aí um ponto que eu preciso melhorar, não tenho dúvida nenhuma. Porque eu acabo, às vezes, me cobrando muito mais do que poderia deixar a jornada um pouco mais leve. O que é sucesso para você? Cara, para mim, sucesso é você conseguir, do momento que você acorda até o momento que você dorme, você sentir prazer nas coisas que você está fazendo. Você sente prazer no que você faz? Bastante, talvez ainda não em 100% das coisas, porque não tem jeito, tem coisas durante o dia, às vezes seja um problema ou uma coisa que acontece ou outra, então, assim, eu posso te dizer que hoje de 80% a 85% do tempo eu consigo fazer. Aí. Por essa métrica, sim. Não, você tá certo. Tá vendo? Tá certo. Aí que tá, por isso que eu falo tanto desse lance de mentoria, eu falo que a mentoria é um ciclo virtuoso. Não tem quem é mentor e quem é mentorado. O mentor, todo mundo tem que ser um mentor, porque todo mundo consegue apoiar. Tipo, isso que você fez agora de fazer essa provocação, fazer exercício, é uma mentoria. E é isso é animal. E tá aí, realmente, tá aí um ponto que eu entendo que eu preciso melhorar. E acho que a vida é isso mesmo, é você buscar aprendizado pro resto da vida. Mas vamos lá, o lance de startups não foi premeditado. Quando, mais ou menos em 2017, 16, 17, eu fui primeiramente abordado por 3 rapazes pelo LinkedIn. Falaram que eram estudantes de engenharia da USP e tal. E se eu podia bater um papo com eles. E beleza, eu achei meio engraçado, legal, né? Você fica até, tipo, que legal, né? Alguém... E aí fui bater um papo com eles e eles falaram que a gente tá começando uma empresa, uma startup. Naquela época eu achava ainda que startup é uma empresa que tá começando. O que não é. E aí ele me apresentou, falou da ideia e falou, a gente queria trabalhar mais no segmento de segurança, vi que você tem uma empresa e tal. E aí eu bati um papo com eles e a gente depois fez algumas conversas e aí foi onde eu comecei a perceber que essa experiência de ter quebrado, não sei o que tem babá, que talvez é uma história que eu talvez não tinha muito orgulho de falar. Ou seja, tô falando que até 4, 5 anos atrás eu não tinha muito orgulho de falar dessa história que eu contei aqui e que tenho contado. Eu não tinha muito orgulho disso. Tanta gente, né, cara? Ali eu comecei a perceber que eu falando, os moleques, caraca, eu falando dos pontos que eu errei, eu falei, caraca, a gente tá errando nisso. Puta, que animal, a gente, talvez vai cair nisso daí também. Aí foi onde eu vi que fala, cara, calma aí, o lance dessa... Tipo, faz sentido minha trajetória, eu acho que dá para eu conseguir ajudar algumas pessoas. E daí começou a desenrolar outros contatos de mentoria. Tem empresas que eu tive a oportunidade de ser sócio, que eles me pediram, eles propuseram, e eu na época ainda por não entender, falei, não, tô na BHC aqui e tal, e só foi na mentoria. Depois comecei a falar, não, calma aí, eu consigo trocar essa mentoria por alguma vantagem para a BHC. Então, um produto white label. Então, hoje a gente tem alguns produtos que foram criados por outras empresas, mas com a marca da BHC, porque foi trocado por mentoria. E aí, depois, começar a investir mesmo em startup foi em 2019, quando eu fui para um evento de tecnologia em Portugal, e lá eu conheci o pessoal da Bossa Nova. E aí eu comecei a entender um pouco mais o que era esse mundo de Venture Capital, a questão do Smart Money, que aí para mim casou. Falei, então quer dizer que eu consigo juntar essa minha trajetória e investir nisso nas empresas, não só dinheiro, né? Eu posso continuar trabalhando no que eu faço e mesmo assim agregar mais alguma coisa na minha vida. E ver que faz sentido, eu consigo agregar. Então, aí que começa essa trajetória, eu comecei a fazer os primeiros investimentos e os últimos 2, 3 anos eu tenho feito bastante isso. Com a pandemia, fiz muito mentoria, porque as startups precisaram demais de mentoria, demais, porque a startup ela já está acostumada a trabalhar num cenário de incerteza. Quando veio a pandemia, elas foram muito colocadas a xeque. Só que o ecossistema de startup tem essa coisa. Todo mundo que está no ecossistema de startup quer ouvir as pessoas. Não tem essa questão do egocentrismo que às vezes você vê na economia tradicional. Você conversa com um empreendedor que tem 80, 70 anos de vida, 60 anos de vida, ele não aceita conversar com você. Ele fala, não, eu comecei esse negócio do zero aqui, não sei o que, ele não aceita. Talvez outros isso que você me falou, talvez falem, não, Mago, desculpa, cara, eu tenho 65 anos de negócio, o que você está me falando?
E o mundo o ecossistema de startup, a parada é outra. A galera tem uma visão... Eu tenho que estar aprendendo. Então aqui, a gente tá trocando ideia, mas você fala, eu tô tentando aprender. O Johnny fala, eu tô tentando aprender com ele. Essa coisa é muito legal no ecossistema de startup e isso me encantou demais. É uma troca, não é um... Tá todo mundo querendo subir a régua. Então tá todo mundo assim de querer... Tipo assim, cara, o ecossistema de startup me fez enxergar um negócio que é o seguinte. Riqueza, e quando eu falo de riqueza não tô falando só de grana. Tô falando de dinheiro, de conhecimento. É um bem infinito. Tem muita gente que acha que para eu ser rico, você tem que ser pobre. Para eu ter sucesso, você precisa ter insucesso. Que é tirar de um Porque existe uma quantidade de sucesso, existe uma quantidade de riqueza, que se eu pego muito dessa quantidade, sobrou pouco para você. As pessoas acham isso. E eu consegui entender, e o ecossistema de startup conseguiu me mostrar que não. Riqueza é infinito. Eu posso ter muito, você muito, o Johnny muito, o Silvano muito. Todo mundo pode ter muito. Riqueza é infinita. Ela não é algo finito. Eu não preciso, sabe? Então, essa é uma parada animal. Então, aí faz sentido você subir a régua de todo mundo. Porque dá pra todo mundo subir a régua. E aí, se você não consegue ajudar todo mundo, cara, beleza, se ajuda. E ajuda o cara do seu lado. O outro se ajuda e ajuda o cara do outro lado. E cada um ajudando um pouquinho. E cada um vai ajudando o outro. Então, assim, a soma disso me encantou no mundo de startups. Então, hoje, tenho investido em diversas startups. São quase 100 startups, algumas empresas da economia tradicional que eu também tenho entrado para fazer investimento, tanto com dinheiro quanto mentoria, porque isso é algo que eu quero para a minha vida. Eu quero ter pouco de muitas empresas do que ter muito de uma empresa. E aí você fala isso, lembra como não é dinheiro. Não é dinheiro, cara. É porque eu percebi que me dá mais prazer dividir isso, tá envolvido em diversos negócios, porque eu aprendo muito. Então, numa hora eu tô falando com um cara de segurança, outra hora eu tô falando com um cara de fintech, outra hora eu tô falando com um cara de tecnologia. Então, isso para mim agrega mais. Então, isso me realiza mais do que ter um negócio, sabe? Ter 100% de um negócio, isso me realiza mais. E não é grana, porque grana eu posso, com as duas formas, ganhar muito dinheiro, como com as duas eu posso ganhar pouco dinheiro. Entra num outro estágio de realização pessoal. Exatamente. Agora, só para finalizar essa questão grana. Quando você faz algo bem feito, cara, com paixão, amor, que é o que você quer fazer da vida, não tem como você não ganhar dinheiro. Automaticamente as não coisas tem como, cara. Vai rolar. Cara, eu não sei se é automaticamente, porque não é tão automaticamente porque tem o seu esforço. Sim, mas eu digo mas assim... Mas vai vir, tá na vai vir. Ah, mas eu tô fazendo tudo direito, eu amo o que eu faço e não tá... Não, cara, tá faltando alguma coisa. Ou às vezes você tá no lugar errado. O ambiente não tá certo. Ou o seu conhecimento não é o ideal para aquele lugar. Então tem vários... Aí volta de novo naquilo, traz a culpa pra você e tal. Mas quando você faz com paixão, com amor, porque você gosta, de sincero, assim, não de oba-oba, não tem como ganhar dinheiro, cara. Isso é muito legal, né? Porque se você faz um negócio com paixão, com dedicação e não dá certo, faça aquela análise igual você fez lá e escreve o que onde eu tô você tá fazendo. Errando. Tô fazendo isso. Tá, mas onde é que tá o ponto? Porque a hora que você consegue escrever ali, desenhar, você enxerga mais fácil, né? Total. Eu lembro dessa questão do ambiente. Inclusive, eu tô relendo o livro do Napoleon Hill, que é o Mais Esperto que o Diabo, e os últimos episódios, os últimos capítulos, na verdade, ele fala dessa questão do ambiente e tudo mais. E isso foi uma coisa muito legal que me trouxe para o CT quando eu resolvi trazer estoque para estar dentro de um co-work, de um espaço, um ecossistema de tecnologia. O MagoCast também, quando eu resolvi criar, e o Gordo trouxe um cara muito foda, que era um parceiro, um amigo de muitos anos. Fazer. Então, eu me cerquei de pessoas e foi muito legal. Falei assim, porra, agora eu preciso identificar quem são os caras foda da minha área para tentar aproveitar alguma coisa e trocar, fazer a troca. Falar, eu sei falar isso, eu sei fazer isso, pô, eu tô falando, o que você pode me explicar? E essa troca é muito legal. Então, eu acho que o ambiente favorece muito. É uma das coisas mais importantes, né? Porque se você não consegue mudar o ambiente que você tá, aí você facilita, cara, então eu vou mudar. Então você muda de ambiente. A gente já tá chegando no final do programa, mas eu queria falar uma coisa que eu achei sensacional essa semana. Eu não vou deixar de falar. Bora! Você pediu a sua namorada em casamento essa semana. Como é que foi essa parada aí? Agora você tá
projetando a sua vida agora para um homem mais de família ainda? Legal, bacana. Cara, eu vou te falar... Você mandar um beijo pra ela? Eu sei que você é um cara envergonhado. Não vou ficar envergonhado nem um pouco. Senão você apanha em casa que falou, pô, você falou no Magu. E não falou primeiro podcast do mundo e com resumo semanal e você não falou de mim? Então, calma aí, bora lá. Bom, primeiro, falar que isso foi uma das decisões mais fáceis para tomar, porque... é aquilo que eu falei, quando você faz algo porque você tá afim, porque faz bem pra você, cara, é fácil. E aí quando eu falei de, pô, se você faz algo com amor, porque você gosta, com dedicação, o dinheiro vai vir. Quando eu falo dinheiro, é a recompensa, que pode ser em algo monetário, pode ser em algum papel moeda, como pode ser em boas energias, em sentimento bom, em carinho, em amor, né? Então, é isso, é você fazer com carinho e dedicação. E, enfim, a Nájila é uma pessoa que eu conheci aí há alguns meses e, cara, me transformou muita coisa, a forma de eu pensar, a forma de eu falar. Então, não fazia sentido, não faz sentido não entrar de cabeça nisso e não fazer... juntar as escovas não faz sentido não tá junto. E aí, sei lá, eu sou um cara romântico, né? Eu sou um cara romântico, eu gosto disso, gosto de fazer surpresa, gosto de fazer... Ela também é uma pessoa que curte bastante, eu acho que isso também deu uma sinergia legal. E aí, pô, fiz toda uma preparação, foi quase um mês aí, foi um projeto, preparei e tal, onde cara ia de ser... exatas é foda, né, velho? Engenheiro é a desgraça, tudo tem né, projeto, véio? Planejamento, aí o lugar... Lugar puta, lindo, né? Tinha decoração. Para conseguir o lugar foi difícil. Aonde porque foi? chama Vila Sansu, é um lugar, um espaço bem legal, fica perto de Sorocaba. Só que é um lugar que costuma rolar casamento, festa, e tipo, pô, conseguir o lugar só para fazer o pedido, tipo, né, não era tão simples. Aí tive que usar bastante a estratégia aí de vendedor para trocar ideia com as pessoas tal, e conseguir. Aí só tinha essa data, que foi dia 28 de dezembro, mas puto, foi animal, deu tudo certo. O duro foi ficar escondendo dela um mês, falei que era um jantar do pessoal da Bossa tal. Pra justificar, porque eu precisava, como que eu vou no meio da semana arrancar ela daqui, ela teve que desmarcar plantão, ela é médica e tal, teve que desmarcar plantão, como eu vou arrancar ela daqui de São Paulo pra ir lá perto de Sorocaba, numa terça-feira do nada, precisando ir arrumada, tal, tipo assim, né, eu também, então assim, pô, não é fácil criar, então, puta, criar isso, só que aí antes ela ficava perguntando, tal, e o pessoal, falava, né, tal o nome do pessoal da Bossa, e aí, mandaram o endereço, e aí não sei o que tem e tal, só que o problema é que esse lugar é um lugar que ela curte pra caramba, então eu não podia falar onde era. Né? Em Sorocaba. Eu falei em Sorocaba, numa fazenda, não, vai ser na casa, tipo... Caraca, tocava no assunto, tinha que falar de outra coisa, enfim, foi um mês assim, dando vocês estão quanto tempo juntos? Cara, 5 meses. Cara, 5 meses. 5 meses. Há 5 meses atrás eu não sabia que ela existia. E aí o bagulho veio arrebatador. Animal, foi assim. Eu fui... Tanto eu quanto a Luciana somos padrinhos de casamento de uma amiga nossa, de um casal amigo nosso. A Luciana trabalhava num colégio lá na Casa Verde e a menina estudou lá. E aí se reencontrou alguns anos atrás, retomou a amizade. E em em 6 meses, 7 meses, também eles... resolveram casar e comprar apartamento, compraram casa, compraram tudo e casaram, cara. E aí foi bem no meio da pandemia, foi muito louco isso, porque inclusive na Record mostrou, tipo, casamentos da pandemia. Eram 3 e eles eram deles, porque tinham casado em casa, porque já tava tudo encomendado. Ficamos 2 anos de padrinhos, pré-padrinhos, vamos chamar assim. Esperando. E foi mais ou menos nessa pegada. Eu acho isso sensacional. Cara, eu acho que também tem um ponto, cara, que isso serve pra vida, eu acho, pras pessoas, e serve no empreendedorismo também, que tem as etapas da vida também, entendeu? É diferente um cenário quando você é mais novo, entendeu? Chega a certa hora da vida que as pessoas já estão mais maduras, já sabem mais o que querem da vida, já... Não vai ficar enrolando. E aí, quando rola esse fit com o que querem, se gostar, pô, não faz sentido você também... Que é o negócio de começar uma empresa. Pô, se você, de repente, você sabe a dor do seu cliente, você sabe o que você quer fazer, você já tem maturidade, você tem experiência, se precisa de sócio, encontrou um sócio bacana... Cara, não faz sentido você ficar 3 anos fazendo business plan só para fazer com calma. Não, você faz um business plan... né? E vambora. E tem um ponto também, assim, que é isso. Num relacionamento também é igual numa empresa, cara. É colocar na mesa todos os pontos, discutir, conversar, sabe? Isso é bem legal. Então, um beijo, meu amor, e minha noiva agora. Muito bom. Em casa lá, a gente, quando eu digo em casa, na minha família, de modo geral, a gente tem uma tradição
pra quando a gente vai pedir as mulheres em casamento, né? Geralmente dura 10 anos, cara. eu tô falando sério. Caraca, aí é piada. O meu irmão piada, casou exatamente no dia que ele completou 10 anos de namoro. E eu pedi a Luciene em casamento, tipo, um mês antes de completar 10 anos. 10 anos de namoro. Sabe que a jornada de uma startup é de 10 anos, a gente fala, né? Em 10 anos é o tempo máximo que ela tem que ou fazer um IPO ou ser vendida. Então. Aí, ó, os caras, eles começaram a jornada de startup no relacionamento amoroso deles. Mano, eu não sabia desse detalhe. Foi do caralho. Pô, animal, cara, sabe? Tinha muita coisa pra falar, pra saber de você, porque cada vez que a gente se encontra é um aprendizado. Cara, e é animal mesmo, porque a gente vai se falando, eu falei coisas aqui que eu não lembrava, cara. Porque eu tenho isso, porque primeiro que a gente faz o bate-papo, galera, é sem roteiro, né? Não tem nada mesmo. Isso que hoje, é gostoso. É que assim, a gente começou a gravar, você que tá assistindo aí Pé de Pano, deve estar com a ressaca do ano novo. Do ano novo. Deve ter comido bastante ontem à noite na ceia, no churrasco. Tá pesado aí. Pesado. Ou tá muito louco dormindo ainda, né? Mas enfim, hoje é dia 1º. Aliás, você tá assistindo dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, estamos falando aqui do passado pra você. Exatamente. Né? E estamos gravando, agora são 11h18 da manhã, cara. Então a gente tá no meio da semana, por isso tá faltando cerveja, porque nós gostamos de beber, mas até... a gente tá se preparando pra gastar no Réveillon também, né? Pra preparar o fígado. Então, Ada, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu agradeço. É sempre muito top ter você aqui com a gente. Tamo junto. Quando quiser, é só chamar. Espero que venham mais vezes e cada vez trazer mais conhecimento pra galera, não só da parte técnica e profissional, mas de vivência. Porque eu acho que a gente aprende, eu particularmente eu aprendo bastante. Não, eu também gosto bastante. Eu gosto bastante de trocar esse tipo de ideia porque é agregador e também não fica aquela coisa de só do mercado de segurança. Que isso é uma coisa que a gente tá buscando. O mercado de segurança precisa ser mais visível para outros mercados. A gente é muito foda, cara. Tem gente muito foda no segmento de segurança. E é um puta num segmento. Não faz sentido a gente ficar enclausurado. Só que a gente não vai trazer gente de outros segmentos só falando de câmera, tecnologia. Não. É de quem faz. É de quem faz. Quem são as pessoas por trás do negócio, entendeu? Então, super iniciativa. Chamou, tô aqui, galera. Muito bom. Então, cara, obrigado mesmo. Galera, eu preciso mandar um abraço pro pessoal da X Cabos que apoiou o nosso projeto do Malcast, amigo seu também, né? Sim, o Alberto Costa. Boníssima. E a X Cabos, que é a distribuidora, mais de 11 anos no mercado, distribui equipamento de segurança para os principais players, do mercado. Então, assim, se você precisar de um projeto, demanda, os caras são muito foda na questão de projetos também. Então, X Cabos, muito obrigado por apoiar a gente nesse ano de 2022 e nos vemos em 2021 e nos veremos mais em 2022, eu tenho certeza. E para você, Pé de Pano, que acompanhou a gente os episódios, quase 30 episódios do MagoCast, cara, é um programa de ano novo, eu só tenho a agradecer a todos vocês, as pessoas que nos apoiaram, minha esposa Luciene, meu pai que fica segurando o reggae lá na estoque enquanto eu venho aqui ser youtuberzinho, como eu vi. Blogueirinho, enfim. Mas assim, é muito sério isso que a gente faz para trazer a notícia. A gente conseguiu nesse ano criar o primeiro podcast do mundo que traz o resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança. Não existia isso no mercado e era uma demanda, uma dor que a gente sentia para trazer. Então espero ter contribuído de alguma forma, tanto eu quanto o Alexandre Freitas. Então sigam a gente nas redes sociais. @ Adalberto Benhaja no Instagram, no LinkedIn. Segue a gente lá que a gente tenta compartilhar um pouquinho das ideias malucas aí que a gente tem. Exatamente, o Adalberto que tá todos os dias às 8 da manhã no Café da Segurança e às terça-feira... Terça-feira, 17h30, integrando a segurança. Nos 2 programas vem muita novidade aí agora, 2022. Sensacional. E eu, @Anderson Magu, e o Gordão, que vocês verão na próxima semana aí, nos próximos episódios da nova temporada que estamos reformulando o MagoCast, agora também no YouTube, @23 Alexandre Freitas. Galera, valeu, feliz ano novo pra todo mundo, rolo o compressor pra cima deles e até a próxima.